Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Chama-se O Livro da Ignorância e tem a assinatura de Vítor Rodrigues. É uma obra sobre o que se passa nos tempos de hoje, onde todos parecem viver de certezas absolutas ou de posições irredutíveis. Vamos só saber se isto é ou não verdade. Muito bem-vindo, Vítor, de novo à RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. Para um psicoterapeuta doutorado em Psicologia, este livro é um retrato da alma humana ou da alma dos portugueses? Eu diria que é muito mais um retrato da alma humana. Nós temos algumas especialidades portuguesas, mas eu penso que uma delas... Especialidades ou características? Características, ok, mas está mais exato até assim, penso eu. Mas aqui a questão é que, enfim, eu penso que há um traço, há uma tendência universal, de certo modo, na espécie humana, que é uma tendência avaliativa. Nós, até por uma questão de sobrevivência, o nosso aparelho emocional está constantemente a passar vistoria ao meio ambiente, aos relacionamentos, etc., a ver se somos capazes de lidar com aquilo, se aquilo é uma ameaça, se aquilo é mau, se é bom. E o que é que se passa? Na prática, a nossa tendência avaliativa está constantemente a surgir. E a ser posta à prova. E só que, normalmente, é uma avaliação perfeitamente superficial, com escassos dados, e que nos prejudica os nossos relacionamentos, causa facilmente conflitos, sejam nacionais, internacionais, etc. Porque nós, na verdade, não sabemos nada. E sabemos só sei que nada sei? Sim. É um bocadinho isso? E é um só sei que nada sei, também muito em termos não só do meio ambiente que nos rodeia, do universo, do mundo, etc., mas também de nós mesmos, indo para dentro, e também dos outros. Veja, por exemplo, estou aqui à sua frente. E com muito gosto, e com muito prazer. Da minha parte também, e com uma boa memória de uma entrevista anterior. Exatamente. Por isso é que quis repetir a experiência. Sem dúvida. Muito obrigado. Mas, na verdade, o que é que eu posso dizer que sei de si? Muito pouco. Fiquei com uma imagem simpática, com uma ideia simpática, mas eu não conheço nada de especial de si, da sua vida, dos seus antepassados, da sua família, dos seus relacionamentos. Se eu for uma consulta sua, já me poderá conhecer um bocadinho melhor, não é? Tenta-se melhorar um bocadinho. Se abrir o livro da vida. Sem dúvida. Mas mesmo assim ainda será relativamente pouco. Porque consegue-se recolher alguns dados sobre outra pessoa, por vezes a entendê-la melhor. E ao entendê-la melhor, muitas vezes vamos perceber que é muito mais parecida connosco do que julgávamos, que afinal a distância não é grande, etc. Mas precisamente este livro da ignorância tem tudo a ver com esta noção de que sabemos demasiado pouco para estarmos armados em espertos, por assim dizer, para estarmos sempre a querer julgar, a tirar conclusões. Então na internet isso é uma coisa fatal. É uma coisa incrível. Esta facilidade e esta precipitação do julgamento, mas também este gozo, se quiser, porque temos esta coisa muito animal de gostar de nos juntar num grupinho para fazer face a pseudo-agressores potenciais ou reais. E temos também este prazer de nos sentir poderosos e superiores facilmente ao julgar os outros, quando muitas vezes não temos a mais ínfima base. E, portanto, eu penso que é extremamente interessante constatarmos sistematicamente que não temos por onde avaliar. Isso é muito, Vítor, isso é muito desagradável, sobretudo, por exemplo, quem tem o poder da decisão, um chefe, estar a avaliar o seu subordinado e até confessar, eu conheço muito pouco de si, mas aquilo que me aparenta, você não é... Pronto, e depois argumenta o que tem que para argumentar. É de facto muito redutora apenas julgar pelas aparências. Nós nunca o devemos fazer, em princípio. Quem vê caras não vê corações, é um bocado isso? É isso e muito mais, diria eu, porque, repare, isto estende-se, até mesmo, por exemplo, veja um relacionamento de casal, veja um relacionamento entre amigos, entre familiares. Mesmo aí, muitas vezes as pessoas criam uma imagem do outro, criam hábitos de parte a parte de comportamento, e por vezes, de repente, podem ficar surpreendidos porque afinal o outro era diferente do que imaginavam, porque o outro tem outros potenciais. Mas por isso é que há a época do namoro antes do casamento, não é? E os casamentos, por vezes, se destroem porque os namoros foram muito curtos. Julgo eu. Nem sempre, sabe? Eu penso que mesmo com namoros grandes... Há exceções. Mesmo com namoros grandes e prolongados, por vezes, as pessoas conhecem-se muito escassamente.
acabam por vezes por tentar agradar uma à outra, apresentar umas fachadas simpáticas e tal, mas não chegam realmente a aprofundar quem é o outro, o que é que ele sente, do que é que gosta, quais são as aversões, quais são os medos, o que é que mais o atrai, o que é que gostava de estar a fazer daqui a 50 anos. Ou seja, o lado lunar. O lado lunar, para muitos fins. E isto é verdadeiro também nas relações internacionais, é verdadeiro entre países, entre nações, etc. Repare na quantidade de fachadas e na quantidade de preconceitos que nós temos e que se refletem em relacionamentos mesmo internacionais, entre líderes políticos, até por vezes entre líderes económicos, que presumem qualquer coisa sobre outra pessoa, por ser de outro país, por ser de outra terra, de outra cultura, de outra raça, etc. Vamos dar um exemplo. Entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que até aqui há uns meses não se podiam ver os seus respectivos presidentes, depois lá conseguiram fazer um encontro e agora não sei se serão grandes amigos, mas pelo menos haja uma détente, haja um descongelamento em relação a possíveis relações futuras entre os dois países. Exatamente. E, na verdade, não fazemos a menor ideia também, a nossa ignorância torna-se completa, do que é que realmente aconteceu ali. Porque, como é evidente, isso poderia ter acontecido anos antes, se calhar uma década antes, facilmente. Isso podia ter acontecido através do jogo diplomático ou de outra coisa qualquer. Portanto, por baixo da superfície passou-se qualquer coisa, talvez tenha havido uma ameaça mais forte de uma parte de um deles, ou talvez tenha havido realmente entendimento, mas aconteceu qualquer coisa que não é nada evidente. Quando há relações entre os países, por exemplo, os embargos económicos ou políticos, vou chamar novamente à colação os Estados Unidos e agora Cuba, isto são entre dois países. Quando falamos entre marido e mulher, aí é mais complicado, porque aí já implica-se, ainda por cima, se tiver filhos, uma situação, um quadro familiar muito mais complexo. A partir de que altura, ou até que altura, é que nós vivemos na ignorância do outro? Quando é que realmente conseguimos perceber quem é que é o nosso marido ou a nossa mulher? Ou o nosso companheiro ou a companheira? Eu acho que, de certo modo, nunca conseguimos. Quer dizer, nós temos sempre o nosso ponto de vista pessoal. Vamos conhecendo um pouco, por vezes há pessoas que, admito, conhecem-se muito melhor umas às outras do que outras ao lado. Mas eu penso que a alma humana é demasiado profunda. Há demasiadas coisas para conhecer no outro. Repare que nós próprios, por vezes, podemos surpreender-nos, por vezes até tarde na vida, quando de repente deparamos com um talento que não sabíamos que tínhamos, com uma apetência especial. Sobretudo quando nos reformamos. Nomeadamente quando nos reformamos, é certo. Mas isto, nós próprios podemos facilmente surpreender-nos. Repare que eu, como psicoterapeuta, estou, felizmente, para mim e para a minha aprendizagem de vida também, estou habituado a assistir a um longo desfile de pessoas e de vidas e de experiências diferentes. E é muito curioso ver que, muitas vezes, as próprias pessoas não se lembram de muitas coisas que, na verdade, foram extremamente importantes nas suas vidas e, portanto, também não têm como apresentá-las nem a si mesmas, nem aos outros. Mas porquê? Há memórias seletivas? Há memórias seletivas, há memórias favoritas, há memórias que não gostamos de visitar e há memórias mais ou menos esquecidas e recalcadas. Algumas também por serem tão precoces na vida, coisas que aconteceram com um ano de idade, com meses, se calhar até na vida intrauterina, para não falar na hipótese de vidas anteriores, com que eu também trabalho por vezes. Mas mesmo que circunscrevemos-nos à chamada biografia mais racionalmente conhecida, há muitos momentos que as pessoas não vão recordar e por vezes são determinantes. Alguns, aliás, são quase anteriores a um uso mais sistemático da linguagem verbal. No outro dia, ainda bem que fala nisso, não sei se teve a oportunidade de ver essa notícia. Uma criança que agora já é adulto, mas que sofria de uma patologia, de uma doença, porque se lembrava de tudo desde os 1 ano de idade, ou 2 anos, e então isso era traumático. Isso acho que é uma modificação cerebral. Eu não sei bem como é que se poderá colocar essa questão, mas isso é mau, porque acha que tudo o que nos passa pela vida devemos lembrar-nos das coisas boas e das coisas más, as nossas recordações. Não é fatal, não. Aliás, sabe que eu também tenho algumas particularidades de memória estranhas. Eu lembro-me facilmente que alguém se chama Konstantin Cherevchevsky, mas custa-me a lembrar que a pessoa se chama Joaquim ou João. Pronto. E justamente há um caso célebre na psicologia clássica, que era o tal Konstantin Cherevchevsky, que foi estudado, nomeadamente, era russo, foi estudado por gente da escola, nomeadamente de neurologia russa,
porque ele era um homem que ganhava a vida, nomeadamente penso que em espetáculos públicos, onde fazia proezas constantes de memorização imediata, espantosas, de facto, e ele tinha esta patologia também levada a um extremo. Ele não esquecia nada, ele lembrava-se de tudo. Só que imagina este homem, e ele pedia desculpa às pessoas por vezes, porque não conseguia manter o fio do pensamento. Porque imagine que o encontra na rua e o cumprimenta: olá, estás bom? Naquele momento, aquele estás bom ecoa com milhares de estás bons do passado, com milhares de situações semelhantes, com apertos de mão, com situações em que ele se cruzou com outras pessoas. Portanto, isto às vezes é invasivo, é demais. A pessoa precisa de poder gerir as memórias que são mais caras, que estão mais úteis, mais próximas, etc. E nós devemos apagar ou não devemos apagar os momentos traumáticos, a morte de alguém que nos é próximo, a morte de um filho, por exemplo, uma situação de desemprego. Por exemplo, olha, posso-me lembrar de uma entrevista que eu fiz aqui há muitos anos ao nosso querido e saudoso Artur Agostinho, que, como sabe, a seguir ao 25 de Abril ele esteve preso. Sim. E depois, pronto, de forma, na minha opinião, muito injusta. E eu perguntei-lhe: Artur, desculpaste aquilo que te fizeram? Ele disse: sim, mas não me esqueço. Portanto, isto foi com ele para o outro mundo, para quem acredita. Ou seja, aquilo que nos magoa muito, aquilo que nos é bom, mas aquilo que nos magoa muito, nós jamais esqueceremos. Há essa tendência, e eu penso que para muitos fins ainda bem que assim é. Porque repara, se eu apago as memórias más, eu também não extraio a aprendizagem delas. Portanto, eu penso que muito mais do que apagá-las, nós precisamos é de torná-las relativamente inofensivas e neutras, mas conservando os elementos de aprendizagem sobre a vida e sobre os outros. O que não é muito fácil de fazer, mas aprende-se também. Aliás, por exemplo, hoje em dia está muito em voga, felizmente quanto a mim, uma forma de meditação, que é chamada meditação mindfulness. Vem muito da linha budista, embora já existisse antes noutros quadrantes, mas existe, sobretudo, conhecida a partir da linha budista. Tem sido extremamente investigada em laboratório, tem sido investigada como complemento psicoterapêutico importante. E uma das coisas que ajuda a fazer é neutralizar um pouco as memórias. Não é apagá-las, mas é torná-las um elemento da nossa vida com o qual já não nos debatemos, nem aproximando-nos nem afastando-nos dele. Está lá, é útil, vamos lá buscá-lo quando precisamos. E eu penso que isso é o que de melhor podemos fazer com algumas memórias. Além disso, por vezes, acontece outra coisa. E voltamos à ignorância, ao tema do livro da ignorância. No fundo está tudo ligado. Está tudo ligado. Portanto, quando eu revisito uma memória antiga, que até pode ter sido muito penosa para mim, mas a reinterpreto, reenquadro-a, percebo melhor o que aconteceu, percebo melhor como é que eu participei naquele filme, por assim dizer, como é que os outros participaram. Isso leva-me a redefinir a memória e, por vezes, a ficar muito mais pacificado em relação a ela, aos acontecimentos, aos outros. Às vezes há bloqueios que nos impedem de nós conseguirmos ultrapassar uma determinada situação. Isso há e muitos. Eu encontro isso constantemente. Dê-me um exemplo concreto. Olha, há assim uma espécie de paradoxo com que nos deparamos muito em psicoterapia, em que sabemos que uma pessoa deve ter tido um problema qualquer no passado. Porque, por exemplo, imagina uma mulher que gosta de homens, mas desconfia deles de maneira quase patológica e não consegue ter um relacionamento próximo. Imagina uma pessoa que tem a tal fobia, pode ser de ratos, até pode ser de sapatarias, não importa, e não compreende aquela fobia, mas ela leva a evitar zonas da cidade, zonas da vida, e isto prejudica, por vezes de maneira muito severa. Por vezes aqui há um paradoxo, quer dizer, a pessoa sabe que alguma coisa deve ter a ver com aquilo, deve justificar aquilo, mas essa coisa que é evitada na forma destes comportamentos, de certeza que foi dolorosa. E então, por vezes, é uma espécie de toca e foge. A pessoa aproxima-se daquela memória, mas automaticamente foge dela. Ou seja, há de facto ali um bloqueio. Há uma zona onde ela não vai, recusa sair, não quer visitar, mesmo quase visceralmente. E, no entanto, precisa de lá ir. Portanto, o dilema, por vezes, de um terapeuta e da própria pessoa consigo mesma é arranjar uma maneira de poder visitar essas áreas de si mesma sem fugir delas e sem ficar retraumatizada, porque é o problema seguinte. Ou não conseguir, ou deixar de ser refém dessa situação. Precisamente.
Eu aqui há tempos tive um caso engraçado, uma moça que era bióloga, precisava de ir, não vou descrever em detalhe para não dar qualquer elemento de identificação, precisava de ir para um sítio exótico que era o sonho dela, poder fazer investigação de campo biológica com animais, com a natureza, naquele sítio distante e exótico. Tinha só um pequeno problema. Ela apareceu 15 dias antes de partir para o seu emprego de sonho, tinha conseguido um contrato, só que tinha medo de aranhas. Ia para uma zona onde aranhas e tarântulas não faltariam. E provavelmente está solta. E provavelmente está solta, de facto. E, portanto, o problema era resolver isto. Felizmente, só num par de sessões foi viável. O problema era do medo de aranhas, vinha de quando ela teria 3 anos de idade, um episódio em que um bicho, que ela nem conseguia identificar bem o que era, foi esmagado numa parede à frente dela, mas numa situação que a impressionou muito. Isto ficou, com uma associação a aranhas mais tarde. Mas desde o momento em que isto foi consciencializado, e ela lidou, por assim dizer, com a sua própria criança interior, que ficou assustada daquele tempo e tudo, ele desapareceu, mandou-me um e-mail já um tempo depois, lá do meio da mata, a dizer está tudo bem por aqui, está-se fixe, está a correr bem, obrigado. Já consigo lidar com elas sem me assustar assim. Isso acontece. As aranhas, enfim, para muitos são bichos repugnantes, mas, por exemplo, eu tenho uma familiar que desde muito miúda, que ela não consegue identificar a origem, tem medo de pombos. Por exemplo, no outro dia estávamos a almoçar num sítio ao ar livre onde elas vinham com alguma frequência e ela pura e simplesmente levantava-se da cadeira e ia para o outro lado da rua. E fiz isto várias vezes. Exatamente. Como ela não está descansada, como é que se ultrapassa isto? No procedimento típico com que eu trabalho, em terapia regressiva, nós criamos uma situação em que a pessoa entra num estado de consciência um pouco diferente do normal. Pode ser uma técnica hipnótica, pode ser uma associação de ideias, por vezes até, de sons, de sensações, sentimentos. Pode ser uma espécie de aprofundamento de sensações corporais, portanto, há vários caminhos para lá chegar. Mas a pessoa vai necessariamente entrar em contacto com a origem do problema. Porque normalmente, repare que se há coisa que nós seres humanos estamos sempre a manobrar a informação. E por vezes não sabemos bem o que fazer com ela. Ou temos alguma distorcida, esquecida, etc. E, portanto, aqui é um trabalho, às vezes, quase detetivesco, na interioridade da pessoa, em que ela vai em busca desta informação e, quando a encontra, pode trabalhá-la. É uma espécie da peça que falta no puzzle? É, sem dúvida nenhuma. E, mais uma vez, temos o problema da nossa ignorância. Repare que, muitas vezes, nós estamos debaixo de uma emoção dominante muito forte, andamos deprimidos, andamos ansiosos, andamos desconfiados, andamos carentes, etc., sem saber inteiramente porquê, por facto faltam peças no puzzle. E, portanto, ignoramos-nos um pouco a nós mesmos. E às vezes os outros também se precipitam a achar a pessoa está deprimida, que é isso, tristezas, que fracalhota que é aquela pessoa. Não fazemos a menor ideia do que é que realmente está ali a passar-se. Aliás, eu como terapeuta também, às vezes ocorre-me que quando nós temos esta precipitação ignorante de julgar o outro, que fraco que é porque está deprimido, por vezes sem a menor consciência do que é que pode ter estado por trás disso, o que é que pode estar na origem e o que é que acontece com aquela pessoa, ou o que é que aconteceu, eu desafio a pessoa mais forte do mundo a ficar nas mãos de um serviço secreto, vá lá, encorpado e com intenções um bocado dúbias, e ao fim de 3 dias de privação de sono, drogas e tortura, estou convencido que a pessoa dificilmente não irá ficar a seguir fortemente perturbada, deprimida, com crises de pânico, com muitas coisas que tais. Fica exatamente no mesmo quadro clínico de outra pessoa. É verdade ou não, e agora, enfim, fazendo se me permite esta comparação, quando se fala, por exemplo, de um violador de crianças, de um pedófilo, diz-se sempre, esse homem, geralmente são homens, foi sexualmente abusado em criança, logo tende a imitar em adulto esta situação. Então não era suposto ele estar curado ou tratado antes de avançar para uma situação destas? Não, penso que na verdade não é bem assim, ou não é assim tão simples, porque algumas pessoas sim reagem dessa maneira, tentam afastar-se daquilo, tornam-se autovigilantes até. Tipo, eu não quero fazer a ninguém o que aconteceu comigo. Mas por vezes há outros mecanismos que nós temos mais ou menos perversos e sem nos apercebermos. Aquela invasão sexual também nos despertou a nossa sexualidade por vezes demasiado precocemente e com escasso entendimento.
Isso às vezes também nos leva mais tarde a ter uma abordagem muito infantil do sexo e muito naquele jogo em jogos de poder primitivos, etc. De dominação. De dominação, nomeadamente. Pois por vezes a criança com medo, de certo modo, vinga-se tentando exercer sobre outros o poder que exerceram sobre ela. Tenta reagir dessa maneira. Portanto, há muitos mecanismos deste género que se podem misturar. Por outro lado, há predadores sexuais para os quais aparentemente não encontramos nenhum passado, à primeira vista pelo menos, que tenha a ver com maltrato ou violação sexual. Portanto, há realmente muitas variações. É difícil termos uma regra muito definida para estes casos. E muito linear e muito básica. Cada caso é um caso. É. Lá está de novo, precisamos de conhecer mais. Precisamos de... Os seus pacientes, Vítor, mentem? Ou ocultam a verdade? Eu penso que alguns mentem mesmo. Já tenho tido casos descarados. E consegue perceber? Não, nem sempre. Nem sempre. Até porque, por princípio... Mentem bem? Sim, alguns mentem muito bem. Por outro lado, repare, o meu papel é mais confiar nas pessoas. Mas como é que pode confiar se tem essa pulguita atrás da orelha? Dou um pouco o benefício da dúvida. Eu trabalho com o que me trazem. Por vezes o material é mais rico ou mais pobre. Mas, claro, há casos descarados. Por exemplo, imagina uma pessoa que é toxicodependente e que, para conseguir o benefício da dúvida junto da família, diz que então, sim senhor, vou tratar de mim porque eu reconheço que estou mal e preciso. E, na verdade, vai tentar manipular até o psicoterapeuta para lhe darem mais um tempo em que consegue continuar a explorar a família para ter droga. E, por vezes, vai contar ao psicoterapeuta uma história muito bonita de redenção, de busca da luz e tudo isso. E é tudo mentira. Aí, por vezes, sim, aí é tão descarado e quase tão frontal até na expressão que eu a percebo e, por vezes, confronto imediatamente. Justamente é isso que eu ia perguntar. O Vítor confronta e como é que é a reação? Muitas vezes a reação é dizer que não, de maneira nenhuma. Eu sou uma pessoa profundamente sincera e honesta e estou completamente empenhado ou empenhada neste processo, mas depois não aparecem na consulta seguinte. Portanto, foram desmascarados, digamos assim, não conseguem passar a sua mensagem, mas também desistem logo. Desistem logo. Quando percebem isto, desistem logo. E há pessoas que, para além de mentirem, ocultam a verdade ou não dizem a verdade toda? Sem dúvida que há. Aliás, repara, algumas pessoas precisam até também de ganhar mais confiança no terapeuta antes de se permitirem partilhar coisas que para elas são muito dolorosas e por vezes são muito íntimas. Muito íntimas e, portanto, também têm muito receio de que aquele segredo seja traído, etc. Portanto, precisam sempre ganhar um pouco de confiança. Ou seja revelado. Tipo o sacerdote. Portanto, o psicoterapeuta é igual a um sacerdote neste aspecto. Sim. Neste e noutros. Exato, mas do ponto de vista da confidencialidade, sem dúvida, nós estamos obrigados a um segredo profissional que muito dificilmente aceitaremos trair, pelo menos os terapeutas com que eu simpatizo, digamos. Muito dificilmente ou de todo não? Deixa-me dizer-lhe, há um ou outro caso em que as próprias ordens de psicólogos, a nível internacional mesmo, admitem que eventualmente o terapeuta possa trair o segredo. Em que circunstâncias? Deixa-me dar-lhe 2 exemplos mais ou menos extremos. A pessoa anuncia que se vai matar amanhã. Eventualmente o terapeuta pode considerar-se, de acordo com as próprias ordens dos psicólogos, pode considerar a exceção, que não é aceitável para todos os terapeutas, note, mesmo assim, de telefonar aos familiares, por exemplo, aos amigos, se puder, a dizer, tenham lá cuidado com essa pessoa, estejam com ela, porque há ali um risco, pronto. Tenta criar uma situação protetora para a pessoa. Antecipando cenários irreversíveis. Cenários, exatamente. Agora, veja outro exemplo mais ou menos extremo. Imagine que está a atender uma pessoa que está fortemente turbada, está numa revolta, num ódio existencial brutal, odeia a humanidade por coisas que aconteceram, etc. E revela, diretamente ou de maneira mais ou menos indireta, que está a preparar um atentado terrorista. E esta pessoa, tudo indica que vai matar 50 pessoas, se puder, também na semana que vem. Numa situação como esta, eventualmente, nós, claro que admitimos que, ok, se calhar está na hora de fazer alguma revelação extra sobre esta pessoa. Até porque vocês depois passam de psicólogos a cúmplices. De certo modo, sim. Agora, são casos limite, que normalmente não têm nada a ver com a realidade do cotidiano.
Além disso, como sabe também, mesmo no caso deste, estaríamos perante um terrorista amador e muitos dos terroristas que por aí andam, eu penso que são sobretudo atrasados mentais. Porque... e portanto suspeitos de não serem realmente terroristas também. Porque se de facto, com os meios que existem hoje, um terrorista inteligente for mesmo planear qualquer coisa a sério, poderá mesmo fazer estragos muito grandes. E esses são completamente condenáveis à partida e são incompreensíveis para a maior parte de nós. Exatamente. Como é que se chega à conclusão, de facto, que há males que nos consomem hoje em dia na nossa sociedade? Já disse que nós temos algumas características particulares enquanto portugueses. Quero-me só dizer 2 ou 3, porque realmente eu falo sempre daquela história do povo ingovernável de há 20 séculos. Há ali um povo no sul da Europa que já há muitos, os romanos já diziam isso, não é? Exatamente. Há alguns tiques que a mim me têm parecido, embora sem dizer que tenha estatísticas altamente científicas sobre isto, que parecem um bocado portugueses. Uma delas é a inveja. Também aparece noutras latitudes, claro. A inveja do sucesso. A inveja do sucesso, a inveja da riqueza do outro, por vezes a inveja do que o outro tem, ou da aparência do outro, etc. Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem isso tudo. Independentemente de poder estar cair um pouco na desgraça em alguns momentos, não só por alegados atos que tenha praticado nos Estados Unidos, como numa alegada fuga ao fisco em Espanha, aí já a distância já é boa de considerar. Sabe que eu digo-lhe uma coisa, num caso como o do Cristiano Ronaldo, brincando, eu diria que é um pouco como o Papa. Está lá tão em cima e tão distante do comum dos cidadãos que eles já nem pensam em termos invejosos. Está lá longe, é um ídolo. Mas é português. É um ideal. É português. Normalmente, eu acho que o português tem tendência a invejar mais uma pessoa com quem sente ainda um bocadinho de proximidade e fica quase zangada. É como se a outra pessoa estivesse a roubar-nos aquilo a que tínhamos direito. Mas que sorte que eu não tive é que aquela pessoa teve. Que favoritismo é que lhe permitiu chegar lá. Depois temos, em contraste com isto, por vezes temos outra coisa, que é a tendência para desprestigiar o produto nacional e achar que a pimenta das Índias, ou tudo o que tenha um pouco a ver com isto, o que vem de fora, o que é distante, é melhor do que o que nós somos ou aquilo que nós temos. A galinha do vizinho? É um pouco a galinha do vizinho. Mas eu acho que isto, a Vítor, já está ultrapassado um bocadinho a partir do momento em que a nossa autoestima começa a melhorar quando ganhamos um campeonato da Europa de futebol ou até o próprio Festival da Eurovisão. Ou conseguimos fazer do uma Expo 98 há 20 anos algo absolutamente fantástico na cidade de Lisboa. Portanto, são precisos esses momentos, ou então alguém ganhar, geralmente acontece isso no desporto, mas, por exemplo, a eleição de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas, isso enche-nos de orgulho e, por momentos, ainda bem que dizem nós somos portugueses. Como diz o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quando somos bons, somos os melhores. Estou de acordo, isso contribui para uma determinada forma de autoestima, sem dúvida. Embora eu pense que há formas de autoestima mais profundas que essa e que são ainda mais favoráveis, não só à felicidade humana, como a bons relacionamentos, a muitos níveis. Porque aí, ok, estamos a depender um pouco do que conseguimos fazer, do que os outros fizeram, etc. Mas se nós aprendermos a sentir simplesmente no nosso interior que temos uma alma boa, bonita, justa, etc., isso pode levar-nos a ter uma forma de autoestima mais subtil, mais profunda e mais permanente. Mas não é preciso ser português, nessa altura. Não é absolutamente nada preciso ser português, basta ser humano. Basta ser boa pessoa. Chegar lá e ser boa pessoa para vários fins. Mas eu penso que isso de ser boa pessoa, com muitas outras qualidades, é uma coisa que todos nós podemos encontrar dentro de nós mesmos. Temos é que encontrar maneira de chegar lá. Aí entra um pouco, para quem acredita naturalmente, e eu gostaria de saber a sua opinião, a história da reencarnação. Porque há quem diga que a reencarnação, que se procede de vida após vida, tende como objetivo melhorar a pessoa enquanto ser humano. Sim. Isso é verdade ou não? É, na teorização feita por muitos autores, eu partilho um pouco essa perspectiva, sem dúvida. Repare, a reencarnação é um tema que algumas pessoas põem de parte por acharem que nem sequer há vida além da morte, isso é tudo balelas, não faz sentido. Eu não ponho de parte não só pela minha experiência de vida, ao longo já de muitos anos,
mas também porque existe efetivamente investigação muitíssimo sugestiva e bem feita nessa área e, como eu digo, algumas botas difíceis de descalçar para teses puramente materialistas. E aí, a haver reencarnação, teríamos que admitir que quando cada um de nós está aqui, nesta vida, nós temos pelo menos que ter uma estrutura interna que é muito mais perene do que este corpinho temporário, do que esta mente temporária, etc. E essa estrutura interna tem que ser preservada através de muito tempo e, eventualmente, a esse nível é que vamos retendo aprendizagens mais profundas e vamos tendo uma evolução. Portanto, se houver reencarnação, no fundo, temos que ter a tal alma. Esta alma tem que poder reter memórias, tem que poder evoluir, expandir-se, ter aprendizagens. A interação, ou usando como instrumento, a expressão de si mesma que serão cada uma das nossas vidas. Mas isso não será um pouco desagradável nós tentarmos saber quem é que nós fomos no passado? Já fomos outra pessoa, não somos nós, porque nós deveríamos ser um indivíduo único no mundo, entre a hora do nascimento e a hora da morte. Se calhar somos, mas vamos sendo edições progressivas e aperfeiçoadas de uma individualidade mais profunda. Veja também que é curioso ver uma coisa. Muitas vezes a sensação que nós temos quando damos connosco no que parece ou que nos sentimos como uma vida anterior, a sensação, por assim dizer, no mecanismo de memória é muito parecida ou quase indistinguível da sensação que temos quando de repente nos lembramos de uma coisa que aconteceu na escola primária. E mais, através de um cheiro, através de uma imagem, através de um som, presumo. Exatamente. E mais, inclusivamente acontece esta coisa estranha. Na pouca investigação que eu conheço tenha sido feita, claro que o padrão de atividade cerebral quando estamos a inventar coisas é diferente de quando estamos realmente a recordá-las. E as áreas cerebrais das pessoas que estão a falar de uma vida anterior, por vezes, num contexto mais ou menos clínico, são áreas de facto de memória. E não se distingue a atividade cerebral de quando a pessoa está a descrever uma memória de uma vida anterior ou de quando está a descrever uma memória desta vida, mas é o que resta comprovadamente sabida. Mas é o que resta quando desaparece todo o resto. Sim, também. Mas, portanto, está a ver que temos aqui áreas um pouco difíceis. Porque aquela primeira ideia que teríamos, se a pessoa está a pensar que teve uma vida anterior, está a inventar, porque obviamente que não pode ter tido tal vida. Não é assim tão simples, porque as áreas da invenção no cérebro estão muito sossegadas nessa altura. Portanto, não é linear. Por isso é que há aquela sensação do déjà vu, ou seja, traduzindo isto em linguagem muito simples, a sensação de que já vimos aquilo, já estivemos naquele local, não sabemos exatamente quando e em que circunstâncias. Ora bem, isso é uma questão interessante, porque para alguns neurologistas mais ou menos céticos, há mecanismos neurológicos em que, por assim dizer, nós podemos quase trair-nos um pouco a nós mesmos na percepção e criar uma percepção ilusória, quase por um erro de processamento cerebral, de que já estivemos num certo sítio de que conhecemos aquilo. Ou então podemos sair traídos por uma semelhança entre aquela situação e outra parecida que já vivemos, seja na nossa realidade ou num sonho. Agora, de novo, a bota difícil de descalçar é quando eu chego a um lugar onde nunca estive nesta vida e não só tenho a sensação de familiaridade, uma sensação muito forte que eu já aqui estive, mas começam a ocorrer-me detalhes atrás de detalhes de coisas que aconteceram ali há muito tempo e depois comprovo que são todos verdadeiros. Não seria interessante, a partir dessa experiência, quem passou por ela tentar descobrir um pouco mais sobre o seu próprio passado? Sem dúvida que sim, e é o que algumas pessoas fazem. Já lhe aconteceu a alguém com essa percepção de que já conheci ou já vi determinado sítio, já lá estive, não me lembro exatamente quando, e que depois, através da regressão, conseguisse comprovar que isso era mesmo verdade? Sim, já tenho tido casos desse género. E com sucesso? Sim, porque muitas vezes isto ajuda a pessoa a compreender-se e às vezes a dar a volta a mecanismos que de outro modo não entenderia bem. A desbloquear, cá está o tal desbloquear das coisas. A desbloquear, a redefinir, etc. Até já tive, pelo menos um caso que me lembro interessante, de uma mulher que tinha uma marca de nascimento estranhíssima com que tinha nascido. Também há investigação nesta área fabulosamente interessante. E era uma marca que tinha uma aparência de uma cicatriz muito estranha, como se fosse uma cicatriz enorme e mal cozida. Não era herdado nem de pai nem de mãe?
Não, então, repara, é uma marca que aparenta, e isto acontece com algumas pessoas, as pessoas nascem com marcas que têm toda a aparência de cicatrizes. E por vezes são cicatrizes muito estranhas, como era esta. E o que ela queria compreender é de onde é que aquilo vinha. E, efetivamente, em sessão, encontrou uma justificação mais ou menos mirabolante, é certo, mas faria sentido para compreender como é que aquela marca tinha surgido. E pode-nos dizer? Penso que sim, em termos geral. Aquilo era uma cicatriz que parecia ter sido mal cozida. Tão mal cozida, mas era uma marca grande num membro da pessoa. Tão mal cozida que mesmo na Idade Média não cozeriam tão mal uma ferida. Ou seja, foi após uma operação? Não. Ou um ferimento? Não, ela nesta vida não tinha tido nunca nada que justificasse. Anteriormente. Exatamente. Teria sido o ferimento que teria causado a morte numa vida anterior, mas aquela ferida teria sido cozida após a morte, já não para fazer nenhum bem à saúde da pessoa, mas para dar um bocadinho menos mau aspecto àquela ferida enorme que tinha ficado aberta. E, portanto, não interessava ter nenhum cuidado estético especial. Era só para fechar. Perante os familiares, sobretudo. Exatamente. Ou os poucos que teriam estado no funeral mais tarde. Isso, de facto, levava-nos... Este programa, de facto, é muito curto para uma abordagem tão sensacional e tão interessante em relação a este tema. Sobre o livro da ignorância, esta é uma parábola sobre os tempos modernos. Podemos defini-lo assim? E não é. Eu penso que é uma parábola sobre os tempos da humanidade, porque penso que estes mecanismos que nos levam a criarmos noções de que sabemos, de que podemos julgar, precipitar-nos sobre o outro, sobre o mundo, etc. Este é um mecanismo muito antigo. Eu acho que está ligado à tendência para intelectualizarmos a nossa animalidade. O nosso intelecto cola-se por vezes a esta nossa necessidade ainda muito animal de proteger o nosso território, desconfiar um pouco do outro, ter receio do que é negativo, do que é novo, por poder ser negativo. E temos esta facilidade de ter constantemente a avaliar, quase a esquadrinhar o outro e as coisas para ver se ali há problema, se não há, como é que é. E claro, fazemos constantemente julgamentos que, se forem colocados um pouco à parte, por assim dizer, postos em suspenso, ficando nós em aberto em busca de melhor e mais profunda informação, e isso irá conduzir-nos a melhores relacionamentos. Ou seja, nós devemos ter na nossa posse informações mais concretas, mais atualizadas e mais relevantes do que um julgamento a priori sobre determinada pessoa. Exatamente, e que normalmente é um julgamento errado e dá mau resultado. Errado, precipitado, instantâneo, que produz uma ação que geralmente é também, pobre, mal informada, imperfeita. E, pelo contrário, a ignorância constatada sistematicamente favorece uma certa humildade, que por sua vez favorece o amor, favorece mais a abertura em relação aos outros. Mas é preciso estar disponível para isso. É preciso estar disponível. E há muitas pessoas que quase que diria que acreditam que essa disponibilidade é perigosa, ou que lhes pode tirar poder, etc. Mas penso que é fundamental tê-la. Ou seja, revelar, aliás, dizem que a arma mais poderosa do mundo não é uma arma de neutrões nem algo parecido, é a informação. Sim. Estarmos de posse da informação, seja ela de que formato for, perante terceiros, é a coisa mais grandiosa que nós podemos ter, até para manipular o outro. Pois, infelizmente é para isso também. Que ela muitas vezes serve. É, mas também lá está, uma informação profunda, aberta, uma informação o mais completa possível, ajuda-nos a entender-nos melhor a nós mesmos, aos outros, ao mundo. Por isso é que vocês, enquanto especialistas na questão e psicoterapeutas, precisam de ter um quadro clínico muito mais abrangente sobre determinado paciente do que os familiares. É verdade ou não que se abre muito mais perante estranhos do que perante conhecidos? Mesmo amigos? Frequentemente isso acontece. Porque temos esta ideia, curiosamente, é como se tivéssemos uma ideia de uma certa impunidade. O outro não me pode fazer nada, não é? O outro não me vai tornar a encontrar, o outro pode julgar-me ou não, pouco me importa porque não vai ser prejudicial. Ao passo que os amigos e familiares temos receio do futuro. De posse desta informação sobre mim, o que é que a pessoa vai fazer? O que é que vai pensar de mim? Que consequências é que virão daí?
E, no entanto, correr por vezes o risco e até a dor de partilharmos mais de nós uns com os outros pode conduzir-nos a um aprofundamento do amor, a termos relacionamentos muito mais significativos. E muito mais verdadeiros. Muito mais verdadeiros, muito mais prazerosos, também a seu modo. Agora, por vezes sim, nós temos este medo também de nos dar a conhecer. Por exemplo, e Vítor, estamos quase a terminar, estes 45 minutos correm que nem um fósforo. Estou-me a lembrar que, enfim, um assunto que está sempre na ordem do dia, que é a orientação sexual de rapazes ou de raparigas, que têm medo de se abrir, de sair do armário, de contar aos pais, porque temem muito a sua reação. Isso já deu origem a livros, a filmes, a discussões, a debates. Isso é uma solução que realmente é abrangente ou é individualmente, cada caso é um caso, e aqui a abordagem deverá ser feita com muito cuidado, independentemente da reação negativa de pai ou de mãe? Eu penso que cada caso é um caso. Nós temos esta tendência para gostar muito de ter regras, para nos protegermos, para saber com o que contar. Regras universais. Regras universais, que atiramos para cima dos outros facilmente. Tipo, é preto, é branco, é amarelo, é vermelho, logo deve pertencer a este clube, deve ter este comportamento, deve ter esta maneira de ser. Repare, cada caso, cada ser humano é um caso em todos os setores, na sexualidade também. E há pessoas heterossexuais que têm comportamentos execráveis, pessoas homossexuais, bissexuais, etc., que têm comportamentos execráveis, outras têm comportamentos magníficos umas com as outras. Mais do que tudo, nós temos que compreender é o ser humano e como é que ele vive, neste caso, com a sua própria sexualidade. E as regras sociais são perigosíssimas. Agora está a tornar-se quase, por vezes em algumas mentes, impositivo, obrigatório, que a pessoa possa definir-se sexualmente muito cedo e que por vezes possa logo fazer operações de mudança de sexo muito cedo também. Estamos a falar com 15, 16 anos, por exemplo. Exatamente. Quando a própria psicologia do desenvolvimento continua a mostrar-nos que com 15, 16 anos ainda há muito por definir em qualquer ser humano, seja em termos emocionais, afetivos, em termos cognitivos e em termos também da definição de uma identidade de género. Portanto, intervir de maneira radical e precoce pode ser perigosíssimo. E ao que parece já andam por aí os primeiros exemplos de pessoas que mais tarde se arrependem amargamente de terem avançado tão cedo assim para essa definição. Embora, de novo, cada caso é um caso. Porque há que ponderar o sofrimento da pessoa, há de ponderar o passado dela, etc. Isto é um pouco como, imagina o caso de um Mozart noutro setor. Um ser como um Mozart demonstrou de maneira ultra precoce uma aptidão musical espetacular. Portanto, com 6 anos, com 5, com 7, ele já tinha um talento realizado imenso. Escrevia concertos e sinfonias. Exatamente. Portanto, não podemos também, quando um ser revela uma tendência tão evidente e tão forte, negar-lhe em nome da psicologia do desenvolvimento ou coisa assim. Mas, de novo, caso a caso, temos que ter o bom senso e a abertura de espírito para avaliar com o que pudermos conhecer. E por falar em conhecer, e voltamos, e para finalizar, ao livro da ignorância de Vítor Rodrigues, como é que o poderíamos definir em 2 palavras? O livro da ignorância. Eu diria que é um livro sobre o alcance gigantesco do que não sabemos face ao que sabemos. E as consequências são a humildade e o amor. Mas poderá ser bastante frustrante se descobrirmos que afinal sabemos tão pouco de nada. É frustrante, mas se soubermos tirar partido disso, também é refrescante, também nos cria um estado de abertura e pode ajudar-nos a ter quase de novo uma curiosidade infantil, um gosto, uma frescura com as coisas, com a descoberta, com a novidade, com os outros, com o mundo. Mas é como alguém dizia, por exemplo, dos jornalistas, que deveriam ser especialistas em generalidades, ou seja, abordar um bocadinho de tudo. É verdade. Uma valente cultura geral ajuda muito. E isso nota-se muito, a ausência dela, nomeadamente nos concursos de televisão. Pois. Onde as pessoas, por vezes, vão em busca do dinheiro, mas depois mostram aquilo que realmente não sabem, que são bastante ignorantes.
Muito obrigado, Vítor Rodrigues, Com todo o gosto, obrigado também. E espero que brevemente possa vir de novo cá a brilhantar esta emissão e trazer-nos mais novidades sobre este ou outros temas. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado também.